esse dia, nós estar aqui junto. Como o pastor falou, né? Hoje eu fui privilegiada, né? De ministrar no Bom Dia Espírito Santo e completando mais um ano de vida. Que maravilha, né? Toda a honra e toda a glória para o Senhor, que nos concedeu esta graça de mais um ano de vida na presença dEle. Aleluia, Jesus. E nós estamos nessa manhã do Bom Dia Espírito Santo, ao qual o Senhor nos encheu da graça, da unção do Espírito Santo nesta manhã. Só não recebeu quem não buscou, mas o Senhor liberou graça, amém? Aleluia, Jesus. Nessa manhã, amados, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Glória a Deus. Esse Bom Dia Espírito Santo, se não me engano, hoje é o terceiro domingo desse mês. Quem concorda comigo? Hoje é o terceiro desse mês de março. O mês de março é o mês internacional da mulher. Amém? E eu sou privilegiada, né? Nasci no mês das mulheres, por isso que eu sou assim um pouco zoadenta. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ler na palavra do Senhor nesta manhã no livro de Daniel. Aleluia. Daniel, capítulo 6. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Quem veio querer ler meu outro olho, tem que colocar esse óculos para nós poder ler Daniel. Aleluia. Fica depois de Ezequiel. Daniel capítulo 6. Daniel fica depois do meio da Bíblia. Você tem Jeremias, e você acha Ezequiel. Depois de Ezequiel, você já vai chegar em Daniel. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel capítulo 6. Daniel é vizinho de Oséias. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz eu vou encontrar. Daniel. Todos encontraram. Vamos ler a palavra do Senhor. Daniel capítulo 6. Eu ia ler o versículo 10, mas eu estou sendo incomodada para ler o capítulo para nós entender. Quando nós terminarmos de ler essa mensagem, essa palavra, nós já vamos entender um pouco mais, amém? Versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor: o rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las, a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo. E o rei nomeou 3 ministros para controlar os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel, e ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí os outros ministros e os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Verso 5. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele.
Então foram todos juntos falar com o rei e disseram que o rei Dário viva para sempre. Todos nós que ocupamos a posição de autoridade no reino, isto é, os ministros e os governadores, e os prefeitos e as outras autoridades, nos reunidos e concordamos em pedir a um Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que, durante 30 dias, todos façam os seus pedidos. Somente o Senhor, se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer deus ou qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Portanto, o rei dê a ordem e assine. Eles pediram para o rei dar a ordem e assinar, a fim de que não possa ser anulada, de acordo com a lei dos medos e dos persas. Essa ordem não poderá ser anulada. Verso 9. O rei concordou, assinou a ordem e mandou a que fosse publicada. Verso 10, onde eu quero chegar. E quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que dava para Jerusalém. Daniel abriu a janela, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. E ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Os inimigos de Daniel foram junto até a casa dele e encontraram orando ao seu Deus. Então fora procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem, e eles disseram: ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias se faça pedido a qualquer deus ou a qualquer outro homem, e a não ser ao Senhor. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões. E não é verdade? O rei respondeu: é verdade, e a ordem deve ser obedecida. De acordo com a lei dos medos e dos persas, ela não pode ser anulada. E aí eles disseram ao rei: mas Daniel, um dos prisioneiros que viera da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes por dia. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel até depois do sol daquele dia. E ele fez tudo o que pôde para salvar Daniel. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram: o Senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos medos e das persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Então o rei mandou que trouxessem Daniel e jogasse na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: espero que o seu Deus, a quem você com tanta dedicação a serve, te livre. Amém? Foi cumprida, mas é uma mensagem resumida, uma história maravilhosa. Aleluia. Fecha seus olhos. Vamos falar com o Pai mais uma vez. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Tu és grande, tu és o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, que manda nos céus e na terra. Nesta manhã estamos aqui por causa do Senhor. Entregamos nas tuas mãos mais uma vez essa reunião, meu Deus, a minha vida. Deus, seja feita a tua vontade, que diminua eu, que o Senhor cresça a cada dia, Senhor. Nós queremos estar aqui a cada dia obedecendo as tuas ordens, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. É uma passagem bem forte, né? E se a gente for meditar no livro de Daniel, a gente encontra tanta história forte que nos aquece a nossa fé, que nos aumenta a nossa fé de ser perseverante, de permanecer sendo fiel a esse Deus Todo-Poderoso. Amém?
Aleluia, Jesus. Na palavra do Senhor a gente viu aqui, né? A qual naquela época, como hoje tem, né? Às vezes as pessoas admiram o porquê ter prefeito, porquê ter presidente, governador, vereador. Precisa sim. Aí quando entra alguém que é evangélico na política, o povo fica admirando. Por que entrar na política? Não pode. Mas pode sim. Só que tem que ser fiel a Deus até o fim, amém? Naquela época tinha os governadores, naquela época tinha os reinados. E ali, a gente vê na Bíblia que tem muitos reis naquela época que governavam a cidade de Babilônia. E naquela época, o rei Dário, ele foi um governador. Ele era como que fosse o presidente daquela cidade, daquela nação. E ele decidiu, como a gente viu aqui no começo da passagem, que ele decidiu dividir o país em 120 províncias. Escolheu 120 homens, quer dizer, em cada lugar, em cada país ali ele colocava alguém para governar. E naquela época a gente vê que tinha homens de Deus. E tinha Daniel, que era um jovem naquela época. Mas Daniel era um jovem sábio, sempre temente a Deus. A gente vê nas passagens anteriores, Daniel, ele era um jovem que temia o Senhor. Nada impedia de Daniel ser fiel a Deus. Até quando ele foi chamado pelo rei para ir morar naquela outra cidade da Babilônia, que ele chegou, ele não queria ser contaminado pelas comidas do rei Nabucodonosor. Ele, junto com aqueles amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, foi mudado o nome ali naquele lugar, estava meditando, e eles conversaram ali para não ser contaminado, para comer a comida que vinha do rei, para não contaminar com o pecado. Ele resolveu comer só legume. E depois o rei descobriu que mandou fazer um teste com ele, só comendo aquelas comidas diferentes, legumes. E ali, depois de tantos dias que fez o teste, o chefe lá chegou para ele e disse: não, esse jovem que está alimentando essa outra comida está mais forte ainda do que esses que estão comendo a comida do Senhor. Aí continuou o que Daniel queria, dando as mesmas comidas para eles. Então Daniel foi um jovem escolhido por Deus, obedecer ao Senhor. E ali Daniel, ele sempre obedecia e temia a Deus. E eu estava meditando nessa passagem, meditando no tema nesse bom dia Espírito Santo, né? O céu se move, você se move? O céu se move, você se move? E eu fiquei impactada com o testemunho de Daniel. Daniel foi perseguido, você viu quando ele foi escolhido ali para ser um dos 3 comandantes ali, os ministros. Os outros ficaram com inveja de Daniel, porque ninguém fazia o que Daniel fazia. Porque Daniel era um homem, um jovem que servia o Deus verdadeiro e obedecia. E ali eles ficaram com inveja, porque ninguém conseguia fazer o que Daniel fazia. Eles ficaram com inveja. Olha, é como tem que dizer, os pregadores sempre falam que a inveja é o pior feitiço. A pessoa bota o olho que tem inveja de alguém, porque a pessoa está vivendo bem, está indo bem, é um servo do Senhor, Deus está abençoando, e muitas vezes é invejado. E precisa nós estar debaixo da proteção de Deus em oração, para que a inveja não venha nos atingir. Porque não atingiu a vida de Daniel. Mesmo aquele 2 ministros, que era 3, que foi colocado ali na frente, o Daniel foi a autoridade mais máxima, mais alta, porque o rei admirava a Daniel, porque Daniel era um jovem que ele tinha um dom dado por Deus. E na época de Nabucodonosor, ele estava passando uma situação difícil, tinha aquele sonho, ele queria alguém para revelar, chamava os feiticeiros, chamava as pessoas ali para revelar, e ninguém conseguia decifrar aquele sonho do rei. E fala: não, aqui tem um jovem que veio lá, daquela outra dominação, daquele outro Deus lá, que ele resolve isso aí. E chegava até Daniel, e Daniel contava o sonho para ele, ele resolvia. Então o rei já estava observando a cada dia a vida dele, que ele era um menino direito.
Era um menino diferente, que vivia debaixo de uma obediência, que tinha um poder diferente. Aleluia! E ali, ele foi escolhido como o melhor dos 3 ministros. E foi quando foi invejado. E quando ele estava ali, de boa, o que aconteceu? Olha como é que é a inveja. O diabo usa a vida das pessoas para fazer reunião ao contrário da vida daqueles que eles querem perseguir. E aqueles outros ministros reuniram junto com o rei, e Daniel não estava na reunião. Daniel não estava sabendo de nada, mas o Deus de Daniel estava lá, naquela reunião, vendo tudo que estava acontecendo. E fizeram o acordo, e o rei, sem saber nem quem era o jovem que ele estava perseguindo, que eu creio, se o rei soubesse que era Daniel, nem tinha assinado aquela lei. Ele disse: ó rei, assim, assim, assim. E nós sabemos que quando nós é rei, é prefeito e tal, que assina uma lei, e ali sela ali aquela lei, ela não pode ser anulada, tem que cumprir. E nós estamos reunidos ali, e nós estávamos meditando nisso, para fazer assim: vamos para o Senhor assinar essa lei daqui 30 dias. O Senhor, como é o rei, daqui 30 dias o Senhor não vai permitir que ninguém vai orar a outro Deus, não vai falar com outro homem nenhum. Tudo tem que falar com o Senhor. Aí o rei concordou. Fizeram o acordo, o rei assinou o decreto, que durante 30 dias ninguém poderia falar com outro Deus, e nem poderia falar com alguém para pedir a opinião de ninguém, somente com aquele rei que estava ali. E ali, tudo bem, acertou tudo, assinou. E eles que estavam perseguindo Daniel, ficou de olho. E Daniel não estava sabendo de nada. Daniel apenas estava servindo a Deus e acreditando em Deus que ele servia e obedecendo a cada dia. Daniel era um homem de oração. E ali, sem Daniel saber de nada, olha o decreto. Daqui a pouco Daniel ouviu: olha, o rei decretou uma lei e assinou. E tudo que o rei assinar, decretar, está assinado pelo rei. Ninguém pode revogar, ninguém pode cancelar. E o rei falou que durante 30 dias ninguém vai orar a outro Deus, e nem ninguém pode procurar outro Deus ou alguém, outro homem para falar. Daniel ouviu isso. Quem acha que Daniel ficou quieto, não foi orar? Diz amém. Daniel, ouvindo isso, ele ouviu, ele disse: é verdade isso, assinou esse decreto para mim não falar com o meu Deus, que se falar com outro Deus, alguém, outro homem, vai ter que ser jogado na cova do leão, e os leões vão comer. Daniel disse: é isso? Então eu creio no Deus que eu sirvo. Eu vou para o meu quarto agora, e eu faço isso todos os dias, 3 vezes no dia, eu me ajoelho e falo com meu Deus, e não vai ser diferente, porque eu não vou obedecer essa lei deste rei. E Daniel foi, e diz a palavra de Deus que subiu lá naquele quarto, lá no andar lá de cima, e abriu a janela. Se Daniel fosse um medroso, quem sabe como eu, como você, tem momento que a gente é medroso, vem uma afronta de Satanás, e a gente quer recuar. Se fazer isso, vai acontecer isso. Aí a gente fica com medo. Não tenha medo. Se você confia nesse Deus, viva a vontade desse Deus, pode confiar que Ele vai te livrar. Deus, Ele, muitas das vezes Ele não vai impedir de entrar na cova, mas lá dentro da cova Ele vai livrar. E o Daniel subiu, abriu a janela e ajoelhou e prostrou diante do Deus que ele servia, e começou a agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu sei que esse decreto que foi feito aí não vai pegar em mim, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Aleluia. E Daniel orando ali, e os perseguidores dele perseguindo ele, vigiando ele, e chegando ali, achando Daniel de joelho, eles ficaram maravilhados. Agora eu vou tomar o lugar de Daniel, porque ele desobedeceu a ordem do rei.
E eles voltaram correndo para contar ao rei. O rei Dário. Eles voltaram correndo. E chegando ali, ele disse: ó rei, não é verdade, rei, que o Senhor decretou que quem orasse outro Deus durante 30 dias ou procurasse outro homem para alguma palavra no seu Senhor, ia ser jogado na cova do leão? Ele disse: é verdade. Ele disse: pois Daniel, aquele que o Senhor botou como a autoridade máxima, mais alta, está lá no quarto, falando com Deus dele, 3 vezes por dia. O diabo é sujo, né? Perseguição. Mas aqueles que buscam no Senhor e confiam no Senhor, Deus livra da perseguição. Amém? O inimigo, nosso adversário, ele nos persegue todos os dias para nos tirar da presença de Deus. Ele nos persegue todos os dias para nos tirar do foco que é o Senhor Jesus. Mas se nós tivermos essa fé que Daniel teve, se nós tivermos uma vida de oração, de obediência, Deus é conosco. Amém? Antes de chegar lá, o que aconteceu com Daniel, e eu quero dizer nessa manhã, às vezes a gente pode perguntar assim: quando é que o céu se move? Como é? O que que faz para o céu se mover? Precisa nós se mover também. Temos que ser obedientes. Temos que verdadeiramente ser fiel a Deus. Temos que ser verdadeiramente mulheres e homens de oração, temente a Deus. Daniel, no momento que ele foi, naquele momento que ele foi acusado pelos seus companheiros de trabalho, sendo ameaçado até de morte, porque se ele desobedecesse, ele ia ser jogado na cova de leão. Mas Daniel, ele permaneceu sendo fiel a Deus. A importância, como que o céu se move em nosso favor, quando nós somos fiel a Deus e permanecemos em oração, crendo nesse Deus que tem poder. Aleluia! E eu creio que cada um de nós, nessa manhã, se for contar quantas vezes o céu se moveu em nosso favor, ou será se nós ficássemos na nossa casa, de cabeça baixa, longe de Jesus, o céu se movia? Será se nós fôssemos desobedientes todos os dias, o céu se movia em nosso favor? Não. Mas no momento que nós obedecemos, que nós reconhecemos que Jesus é o único Salvador da nossa vida, entregamos a nossa vida a Ele e vivemos para Ele, acreditamos nele e confiamos no amor de Deus para com as nossas vidas. E eu estava meditando quando foi o primeiro dia que o céu se moveu em nosso favor, amados. Foi o dia que Deus olhou do céu e viu uma nação pecaminosa perto de jogar na cova do leão, na boca de Satanás, para ir para o inferno. Deus, com amor tão grande, Ele moveu o céu e mandou Jesus nascer do ventre de Maria, pagar um preço para mim e para você ter o direito de vida eterna. Amém? Agora, para nós receber esse direito, precisa de nós se mover diante de Deus a cada dia, perseverando na fé, na confiança. Daniel, quando os perseguidores dele, os amigos de trabalho, imagina, amados, todo tanto que nós pensar que nós temos perseguição aqui na terra ainda é pouco. Quando você aceita Jesus como o único Salvador da sua vida, que você decide entregar a sua vida e viver uma vida para Deus, que você não aguentou mais viver aquela vida de sofrimento na mão do diabo, aleluia, Deus, Ele fica com você, Ele está te ajudando, Ele está com você, o Espírito Santo está te ajudando, Jesus está contigo. Mas no momento que nós fazemos isso, tomamos uma decisão, o inimigo se levanta. Eu quero que algum de vocês, do dia que você aceitou Jesus como o único Salvador da sua vida, que entregou e viveu uma vida para Deus, se você não aconteceu isso com você, levanta a sua mão, que você não foi perseguido pelo diabo.
Não, continua com a mão baixada. Porque todos nós, eu levantei a mão para ver se confundir vocês. Todos nós, do dia que nós aceitamos Jesus como único Salvador, nós somos perseguidos. O inimigo faz de alguma coisa para nos tirar de lá, para nos perseguir. Então, quando o rei escolheu Daniel para ser um dos ministros ali daquele povo, para ser um governante ali, porque ele sabia que Daniel era um jovem de caráter, Daniel era um jovem de responsabilidade, Daniel era um menino justo. Ele escolheu ele. A perseguição veio. E o rei sabia que Daniel era um menino bom. E quando chegou a notícia que os acusadores chegou até o rei Dário e disse assim: Daniel está lá, desobedeceu a ordem. O decreto que o senhor fez, ele desobedeceu. E aí? O rei ficou triste. Ele ficou triste, sabe por quê? Porque ele conhecia Daniel. Ele sabia que Daniel era um menino justo, obediente. E ali o rei ficou ali enrolando até o pôr do sol. Até de tardezinha ficou ali naquela esperança que ainda tem jeito, mas não podia voltar atrás, como tem a dizer, como palavra de rei. Assinou o decreto, está assinado, não pode voltar atrás. E ele ficou ali, esperando um jeito de uma saída para não jogar Daniel, porque ele não queria que Daniel fosse jogado na cova do leão. Ele não queria que Daniel morresse, porque o rei Dário, ele nem conhecia o Deus de Daniel. Ele estava preocupado. E se ele conhecesse o Deus de Daniel, ele nem preocupava. Mas mesmo assim ele viu o temor de Daniel. Ele disse assim: olha Daniel, chegou a hora de jogar, porque você desobedeceu a lei, você desobedeceu o decreto, vai ter que cumprir. Vai ser jogado você nessa cova do leão. Mas o Deus que você serve com tanto amor, com tanta delicadeza, Ele pode te livrar. Ele não estava com aquela esperança. Quantas pessoas hoje que estão lá fora, que não conhece esse Deus que nós servimos, mas ele vê falar, ele vê as nossas vidas, ele vê o trabalhar de Deus, ele vê o nosso testemunho, depois que nós aceitamos Jesus como único Salvador, ele vê a nossa obediência, a nossa vida transformada. E às vezes, como nós passamos, todos nós passamos por problemas, sim. Não é porque nós somos crentes, aceitamos Jesus, não passamos por luta, passamos. O crente que não tiver luta, ele não está verdadeiramente diante da presença de Deus. Tem algo que o diabo está achando bom que está. Não está jogando a luta contra ele, não. Mas todos nós passamos por luta. Eu posso dizer que tenho experiência própria disso. Quando a gente verdadeiramente está vivendo ali uma vida com Deus, e passei por essa luta que eu estava passando, que luta vai vir, cada dia vai vir, e as pessoas chegavam para mim, pessoas que não é crente, e via meu filho lá na boca de fumo, dizia assim: mulher, mas continua na fé, que esse Deus que você está buscando vai mudar ele. Então, Daniel era um homem de Deus, e o rei Dário não conhecia o Deus de Daniel, mas através da vida de Daniel, a mudança de Daniel, ele disse: o seu Deus que você serve pode te livrar. Amém? É isso que acontece nas nossas vidas, amados. Nós enfrentamos as lutas, os problemas, a dificuldade, e podemos até ser jogados na cova do leão, que não pode ser uma cova cavacada com os leões dentro, mas podemos ser lançados, uma seta que o diabo joga lá no casamento, no filho, leva lá para as drogas, para você passar por aquela prova e você permanecer sendo fiel a Deus. Foi isso que eu fiz. Pastor, você conta todo dia, mas eu gosto de falar desse Deus que fez isso na minha vida. Eu falo isso porque hoje é dia do meu aniversário, aleluia. E quantos anos atrás, a minha filha que está ali, meu genro sabe disso, meu esposo, a minha outra filha, aleluia, sabe do que nós passamos de oração, lutando pela vida do meu filho que estava nas drogas. Aleluia, mas eu nunca desisti. Eu fiz como Daniel, perseverante, mesmo que o diabo está jogando nessa afronta, mas eu estava sendo fiel, meu Deus, mesmo na cova do leão, mas eu creio nesse Deus que Ele vai me livrar. E hoje, para a glória do Senhor,
durante os dias que eu passava, os anos que eu passei orando pelo meu filho, no dia do meu aniversário, sempre gostava de fazer almoço, gosto de fazer juntos, almoçar, fazer aquela comunhão junto, que é muito bom. Sempre eu chorava. Está faltando um. Está faltando um. Daniel estava longe. Daniel estava não sei aonde. Teve um ano que eu não sabia nem onde ele estava. Às vezes saía de casa, passava 3 dias, eu não sabia onde estava. Mas eu estava firme, fiel ao meu Deus, crendo que um dia ele estava junto da família. Aleluia! E para a glória do Senhor, hoje foi o primeiro que me ligou de vídeo, dizendo: mamãe, parabéns, eu te amo, você é a melhor mãe da minha vida. Oh, aplauda esse Jesus, esse Deus que nos tira da cova do leão. Mas para isso acontecer, precisa nós ser perseverante, precisa nós permanecer sendo fiel, não negar esse Deus por causa das lutas, não negar esse Deus por causa da dificuldade. O marido saiu de casa zangado, não voltou mais. Permanece sendo fiel, porque Deus, Ele é Deus para te dar a vitória. Amém? E foi o que aconteceu na vida de Daniel. Voltando aqui, eu estou terminando. Aleluia, Jesus. Eu não quero chegar aqui, fico toda tremendo sem querer chegar aqui. Depois daqui não quero mais sair, né, bispo? É porque Deus é maravilhoso. Aleluia. Daniel, ele obedeceu. E quando foi no momento que aquele rei, chegando ali, a Bíblia diz que quando jogou Daniel na cova do leão, o rei voltou para casa triste. Entrou à noite, não comeu nada, ficou de jejum. O quanto Daniel era amado. Aleluias. E ali o rei passou a noite, não queria nem ouvir som nenhum. E eu creio que ele nem dormiu a noite, na expectativa de amanhecer o dia, ir lá naquela cova do leão e ver o que tinha acontecido com Daniel. Mesmo que ele estava pensando que o Deus de Daniel ia livrar, e mesmo instante ele estava com medo. Será se comeu aquele menino tão bondoso, tão abençoado? E o rei Dário foi chegando perto da cova, estava tampada, selada com aquela pedra que só ele poderia destampar. Chamou os seus empregados e mandou tirar a pedra e disse: Daniel, cadê o seu Deus te livrou? Você está vivo, Daniel? Oh, aleluia! E aqueles outros companheiros, a qual eram os amigos de trabalho de Daniel, mas eles eram os perseguidores, queria tomar o lugar de Daniel, estava ali, todos felizes, achando que Daniel estava morto. E Daniel, saindo daquela cova, disse: eis-me aqui, rei, o Deus que eu sirvo não deixou que os leões nem me tocassem. Ele fez com que os anjos viessem aqui e fechassem a boca do leão, e eles serviram de travesseiro para mim dormir. Eita, Deus maravilhoso! Esse é o Deus que nós servimos, amado. O céu se move quando nós movemos a nossa fé diante dele, quando nós não negamos o Senhor, quando nós vivemos na obediência. Aleluia, Jesus. E eu estava meditando e Deus falando comigo, como é forte. Aleluia, Jesus. Quando nós vimos a obediência, quando Jesus desceu aqui na terra, eu vou ver onde foi que eu anotei aqui, porque a nossa mente não guarda tudo, né? Só o bispo. Aleluia. Mateus 3,13 é a obediência. Jesus, ele obedeceu. Quando Deus mandou ele aqui na terra, para fazer tudo aquilo que era para ser feito, a missão, para poder conquistar essa nação. Não foi fácil, eu creio, sair do seu trono, lá do berço, lá do braço do Pai, para descer aqui nessa terra pecaminosa. Foi o que aconteceu. Jesus obedeceu e ele veio. E eu vendo aqui no livro de Mateus 3,13, a obediência de Jesus no batismo dele, no dia que Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Já pensou, Jesus, o Filho de Deus? Ele poderia: não, eu sou o Filho de Deus, não preciso ser batizado, não. Mas ele obedeceu para mostrar para nós que a obediência é importante nas nossas vidas. E João Batista chegou e disse: Jesus, mestre, eu batizar o Senhor, eu que preciso ser batizado, porque eu sou pecador, o Senhor é santo. E Jesus disse: não, faça aquilo que é a vontade do Pai, que é a vontade de Deus. E João Batista foi lá e batizou Jesus.
Jesus tinha pecado? Não. Precisava ser batizado? Não. Mas para deixar o símbolo, para que nós pudéssemos entender, a nação pudesse entender que precisamos de ter uma nova vida, passando pelo batismo, porque o batismo não leva, só o batismo não vai para a salvação, mas através do batismo nós podemos a cada dia permanecer nessa jornada e aprendendo com a palavra e recebendo o Espírito Santo, para nós poder chegar no céu. Amém? E outra passagem forte, que eu já estou terminando, bispo, vai dar 9 horas. É lá no livro de Atos, quando antes de Jesus voltar para o céu, ele teve com os discípulos, porque os discípulos estavam com dúvida que Jesus não estava vivo aqui na terra. Jesus tinha ressuscitado, sim. E ali, antes de Jesus voltar, ele reuniu os discípulos, disse assim: olha, vocês não vão sair daqui enquanto não cumprir a promessa do Pai. Então, Jesus deu a ordem para os discípulos e eles obedeceram. Então, a obediência. Amados, o cristão que não obedece, o cristão que não veio debaixo da obediência da palavra dos seus líderes, não tem sucesso na vida. Precisa ter obediência. E ali foi quando eles permaneceram ali e chegou o dia de Pentecostes, no capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Amém? O céu se move quando nós reunimos no mesmo lugar. Amém? Ah, pastora, mas sozinho o céu se move, move. Mas quando nós estamos reunidos, a promessa de Deus se cumpre. O céu se moveu em favor da vida de Daniel, porque estava só naquele quarto, mas ele fez tudo aquilo que agradava a Deus. O céu se moveu quando os discípulos estavam ali reunidos no mesmo lugar. O poder de Deus desceu, foi batizado pelo Espírito Santo para que ele permanecesse obedecendo a Deus. O céu se moveu na vida de Paulo e Silas, quando eles fizeram a vontade de Deus, obedeceu a palavra, expulsou o demônio daquela jovem. Eles foram perseguidos, foi preso na cadeia. Eles oraram, eles cantaram a Deus, e o céu se moveu, as cadeias se abriu e o poder de Deus desceu. Oh glória! Vale a pena, amados, nós permanecer na oração. Temos que orar, sim. Temos que estar unidos, sim. Temos que obedecer, sim. Temos que ser perseverantes, sim. Temos que ser fiel, sim, para que o céu venha se mover em favor das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, amado, essa é a palavra de Deus para nós aprender. Se Deus deixou escrito o Velho Testamento, os testemunhos fortes dos homens e mulheres de Deus, que permaneceram obedecendo, e Deus fez grandes obras na vida deles, que se for contar aqui de manhã não dá. Não é diferente hoje. No Novo Testamento também aconteceu. Quando as pessoas obedeciam, o milagre acontecia. Então hoje não é diferente nas nossas vidas. Queremos de Deus, vamos obedecer. Queremos mais de Deus, vamos perseverar. Queremos mais de Deus, vamos continuar unidos numa só fé. Que não venha haver inveja, que não venha haver perseguição. Se Deus te usar para você, chegou ontem na igreja, você pegou firme com Deus, daqui 2 meses o bispo te batizar, te dar um carro para você pregar e Deus te usar, deixa Deus te usar. E nós temos que orar, porque Deus usa quem Ele quer. Aleluia, Jesus. Mas tem pessoas que ficam com inveja e ficam levando, falando: mamãe, e que pastora só prega, só fala do testemunho dela. Não, eu falo porque Deus é bom e Ele tem feito e vai fazer muito mais na sua e na minha vida. Amém? Então vamos nessa manhã se colocar de pé. Oh, Jesus maravilhoso. Esse mesmo Deus que estava com Daniel é o mesmo Deus que está aqui conosco todos os dias. Oh, o céu se move. No Bom Dia Espírito Santo é um culto maravilhoso, que se as pessoas desapegassem do sono, desapegassem dos seus que fazer, desapegassem da sua cama, desapegassem da sua panela, viesse para o Bom Dia Espírito Santo, oh, o céu se movia muito mais ainda. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Logo de pé, com seus olhos fechados. Oh. Enquanto Daniel
recebeu aquela embaixada, aquele decreto, ele não ficou despercebido. E ele não se covardou diante daquela situação. Ele mostrou para aquele povo que o Deus que ele servia é o Deus verdadeiro. E nós temos que mostrar para o mundo inteiro que o Deus que nós servimos é um Deus verdadeiro. Que a cada dia nós podemos buscar o Espírito Santo para encher as nossas vidas, para que nós podemos ser uma mulher, um homem de Deus que seja fiel a Deus em todos os momentos das nossas vidas. Oh Jesus, louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Espírito, isso, coloca a mão no seu coração. Nós precisamos desse poder. Espírito, enche a minha vida. Verdade, meu Deus. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Aleluia, Jesus. Pede o Espírito Santo de Deus para permanecer enchendo a sua vida. A minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levanta as suas mãos. As minhas mãos, Aleluia, Jesus. eu quero levar. Faz como Daniel, agradeça o Senhor. E em louvor te adorar. Quantos livramentos o Senhor te deu. Aleluia. Nosso coração queremos derramar diante da tua presença, Deus. Diante do seu altar. É verdade, meu Deus, que nesta manhã, Senhor, aqui estamos diante da tua presença, diante do teu altar, meu Pai. E a cada dia nós queremos derramar o nosso coração, meu Pai, diante do Senhor. Nós queremos ser fiel até o fim, mesmo sendo jogado na cova dos leões, meu Deus. Mas nós queremos permanecer sendo fiel, porque sabemos, meu Pai, que até mesmo o Senhor permite que nós venha cair na cova do leão. Mas nós temos certeza que o Senhor é conosco lá, para nos dar o livramento. E nessa manhã, Deus, cada pessoa que entrou por essa porta, papai, buscando o Senhor, a cada dia sendo fiel, meu Deus, obedecendo as tuas ordens, deixando de obedecer muitas das vezes as ordens dos homens, meu Deus, mas sim confiando somente nas tuas ordens, nas tuas leis, meu Deus, que é a tua palavra. Que o Senhor venha permanecer abençoando, que o Senhor venha dar livramento a cada dia, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha, meu Deus, em nome de Jesus, dar livramento, meu Pai. Nesta manhã, Deus, eu profetizo, meu Pai, que a partir de hoje, as nossas vidas nunca mais venha a ser a mesma. Por mais afronta que nós passar, nós vamos permanecer sendo fiel ao Senhor, porque cremos, meu Deus, na tua grandeza. Em nome de Jesus, eu oro, meu Pai, e eu já te agradeço por tudo, meu Pai, por cada vida que o Senhor trouxe nesta manhã, pelo louvor e adoração, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso para o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, amém. Quem entendeu a palavra, amém. Que Deus venha permanecer nos dando essa força, para nós ser perseverantes, para nós ser obedientes,
para nós ser mulheres e homens de oração, para que nós venhamos ser fiel verdadeiramente a esse Deus, amém? E nessa manhã, pode terminar? Eu passo para o senhor. Glória a Deus, amém, queridos? Tá, após o culto aqui, nós vamos estar lavando a igreja. Se você puder ficar para nos ajudar, a gente agradece. Todo mundo junto, se rapidinho a gente pegar, a gente consegue terminar mais rápido, amém? Então, se você puder, nos ajude para poder a gente preparar aqui a igreja, para poder ficar limpa, pulsar a mulheres. Não a questão, bispo, não limpa a igreja, não, nós limpa. A questão das cadeiras que a gente vai lavar, dar uma faxina aí. Se você puder nos ajudar, a gente agradece. À noite nós vamos cantar vamos cantar logo agora e cantar à noite também, não canta, missionário? Canta agora os parabéns para a pastora e à noite. Vamos orar por ela. À noite nós canta de novo também. 2 vezes, em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá. Vamos orar, apresentando a vida da pastora Valdeci, agradecendo a Deus por mais um ano de vida que ela completa na presença do Senhor. Soberano Deus, Pai eterno, Pai querido, eu quero te agradecer por mais um ano de vida da tua serva, meu Pai. Multiplica os anos de vida dela com paz, com saúde, com alegria, com unção, ó Deus, com prosperidade. Deus, que o Senhor possa realizar o desejo do coração da tua filha, conforme a tua vontade, Pai. Pai, nós somos gratos, Senhor, pela vida dela, Pai. Que ela continue sendo esse instrumento do Senhor nessa terra. Pai, nós oramos e profetizamos toda sorte de bênção sobre a vida da pastora Valdeci, em nome de Jesus. Deus, leva o teu povo para casa, guardado, protegido, livre de todo mal. Abençoa aqueles que vão ficar para nos ajudar aqui, Senhor, ó Deus, nessa faxina. Deus, e que o Senhor dê a todos um domingo de paz e nos traga logo mais à noite, às 6:30 da tarde, nos guerreiros da oração, e às 7:30 da noite, no culto da Sagrada Família, em nome do Senhor, dos crentes, amém? Vamos cantar os parabéns.